Olá, meus amigos. Vamos então para mais um dia de análise do nosso mercado de criptomoedas. Mais especificamente, estamos analisando o BTC. Estamos aqui com o gráfico diário aberto. Eu venho aproveitando juntamente com a análise para apresentar algumas ferramentas e uma maneira de se entender e interpretar o gráfico, tá certo? O Bitcoin hoje, nesse momento, operando em 0,69% positivo, em 94.622 dólares. Uma boa alta, né, se a gente olhar aqui o indicador, uma alta forte. Enfim, está acontecendo o que era previsto, eu acredito que em algum ponto próximo aqui ele vai fazer uma correção, talvez até a média, talvez até próximo à média, para depois continuar o seu movimento de alta. Então, esse é o meu ponto de vista com relação a esse momento do movimento do gráfico do BTC. Agora, é possível a gente estar negociando enquanto os movimentos estão acontecendo, lógico, tanto na compra quanto na venda, desde que tenhamos alvos relativamente curtos, por enquanto, principalmente, porque eu acredito que vai ficar muito bom para fazer operações de compra quando o BTC fizer a correção e romper novamente para cima. Aí eu acredito que a gente vai ter um espaço relativamente bom para fazermos compras para alvos maiores, tá certo? Mas eu quero aproveitar hoje e mostrar como eu interpreto o gráfico e como eu uso as ferramentas no dia a dia. A gente já falou da média móvel, já falou do volume. Hoje eu vou usar essa ferramenta, que é uma linha, uma simples linha, e eu vou traçar o que estava acontecendo já há dias, na verdade, desde o dia 20 de janeiro, como você pode ver aqui, né, aqui embaixo, olha lá, esse ponto máximo, 20 de janeiro, foi quando o BTC chegou aí a 109.617 dólares. Então, desse ponto mais alto, eu vou traçar uma linha assim, ó, passando aqui por esses dois candles, depois por esse, seguindo esse. Ó, vamos ver até onde, ó. Vamos seguir. Veja bem, até aqui. Eu vou explicar para você como compreender essa marcação que eu fiz. A gente traçou essa linha, seria uma linha de tendência de baixa, que estava sendo feita desde, então, do dia 20 de janeiro. Ela começou a descer, ó, o BTC desceu, subiu. Quando ele rompeu esse fundo, a gente começou a traçar a linha. Quando houve o rompimento, começamos a traçar a linha. Ele desceu, andou de lado, subiu, desceu de novo. Quando ele rompeu esse fundo, a gente alongou a linha até esse ponto. Ele desceu, subiu. Quando ele desceu e rompeu esse outro fundo, a linha vai continuando. A linha continua à medida que os fundos, no caso aqui, vão sendo rompidos, tá certo? Ó, aqui, ele veio, subiu, desceu, ele rompeu esse fundo, aqui, ó, nesse ponto ele rompeu esse fundo. Então, a linha continua, tá certo? Muito bem, isso foi o que aconteceu num período, até um período longo, de alguns meses, todo um movimento de baixa do BTC. Então, essa linha, a LTB, a linha de tendência de baixa. Aí, ele veio, rompeu, parou na linha e agora está subindo. Ou seja, ele está agora tentando reverter essa tendência de baixa desses meses. Então, se esse movimento agora desce um pouquinho e rompe, nós, de fato, começamos a nossa linha de tendência de alta. Cada uma dessas linhas tem um porquê e tem uma força. A mais forte de todas, talvez, a média de 200 períodos. E depois a gente vai observando como ele rompeu a LTB nesse ponto e não conseguiu continuar descendo, mas começou a subir, é porque esse ponto também se torna um ponto muito importante. Né? Porque mesmo que o mercado volte, rompa a média de 200 períodos, ele pode ainda voltar até nessa linha. Só que agora
essa linha que estava segurando, quando ele subia, segurava, quando ele subia, segurava, ela vai começar a segurar quando ele estiver descendo. Então, ele pode vir aqui, subir, e esse ponto vai se tornar agora um suporte. Aqui ele era uma resistência. Porém, se o mercado voltar, romper esse ponto e continuar descendo, ele pode parar exatamente aqui. Muito bem. Essa é a situação em que nós traçamos uma LTB, que é uma linha de tendência de baixa, ou uma LTA, que é uma linha de tendência de alta, que será o próximo passo. À medida que a gente vai entendendo a força dessas linhas e como elas funcionam, a leitura vai se tornando cada vez mais clara e mais fácil. Hoje o mercado está operando em alta. Eu acredito que temos que ter uma certa cautela para compras ainda, mas dá para entender que o mercado está subindo e a gente pode fazer realmente alguma compra para curto prazo, por enquanto. É assim que eu interpreto o gráfico, é assim que eu entendo. Cada dia eu vou acrescentar uma nova ferramenta, no caso, a gente vai usar praticamente somente esses dois indicadores, que é a média móvel e o volume, e o restante nós vamos marcar tudo com linhas. LTB, LTA, suporte, resistência. É isso que a gente vai fazer no período diário e no período de 4 horas também. Hoje está aí o mercado para você. Espero que você faça boas operações, entenda bem as marcações. E estamos num momento muito bom, positivo, porque está havendo uma reação geral em todas as criptomoedas. Assim como o BTC está subindo, as outras criptomoedas quase que no total estão subindo também, então você tem boas oportunidades para fazer alguma compra nessas outras criptos, principalmente. Por quê? Porque enquanto o BTC se move 0,69%, tem algumas criptomoedas que estão se movendo 10, 15, 20%. A volatilidade delas, às vezes, é muito maior do que a do Bitcoin. Então, você pode entrar para operações curtas e, de repente, você pode sair rapidamente. Se o BTC vai a 1%, a 1,5% hoje, de repente você consegue, em outra cripto, fazer aí um movimento de 5, 10, 15, 20%. Se você estiver alavancado, aí melhor ainda, porque se você consegue 5% alavancado em 50 vezes, por exemplo, você consegue, numa operação, até 250% de retorno. Tá certo? Então, esse é o meu ponto de vista. Espero que tenha sido bom para você. E nós vamos continuando. Que Deus te abençoe e boas operações. Se está sendo bom esse conteúdo, deixe seu like, siga também o canal e nós continuamos juntos a cada dia. Um abraço.